Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa de Chame o Especialista. Aqui a gente chama uma autoridade no assunto que trouxe a sua dúvida para te responder de forma clara, objetiva, sem enrolação. E a dúvida de hoje, que já está passando aqui na sua tela, é com uma especialista craque, muito craque em isolamento térmico. Então, com vocês, a nossa convidada de hoje, Priscila Baioco, da Armacel Brasil. Seja bem-vinda, Priscila. Boa tarde, Glaucio. Prazer enorme estar aqui junto do programa Chame o Especialista. Vamos lá para esclarecer a dúvida do pessoal. É isso aí. Bem, a dúvida veio de um amigo nosso de instalação. Alguns colegas chamam de pendurador. Eu chamo que ele é um profissional do mercado que está querendo se especializar. E por isso ele trouxe essa dúvida para a gente. Priscila, a dúvida é a seguinte. Eu posso isolar, eu estou fazendo uma instalação de split, tá? E eu quero gastar pouco. Então eu escolhi o isolamento de polietileno, aquele que o pessoal comumente chama de isotubo, né? Então eu vou pegar minhas duas tubulações de split, eu vou botar no mesmo isolamento, vou passar a minha infraestrutura, vou sair encostando um isolamento no outro e vou passar a minha infraestrutura para voltar na obra daqui a 1 mês, 2 meses, quando tiver tudo pronto. Tá certo isso? É dessa maneira que faz? Quais são os erros nesse processo de isolamento? Então vamos lá, Glaucio. Uma das coisas que é certa é o isolamento de polietileno, ele é o isolamento que ele atende tecnicamente às instalações de sistemas splits, tá? E ele realmente é o sistema de isolamento com o menor custo. Então, se a ideia é fazer de forma técnica correta, tá? Isolar, fazer com que o equipamento renda aquilo que ele planejou render lá na frente, porque eu isolei toda a tubulação, usei fluido certo e tudo mais. Se é esse o objetivo, fazer bem feito, gastando pouco, tá correto. Pode usar o Polypex Inverter, pode usar o isolamento em polietileno, porque ele funciona e funciona bem, tá? Onde é que está o erro aí dessa pergunta que você fez? Posso passar as duas tubulações pela mesma isolamento térmico? Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Muitos casos, e no passado isso era muito mais comum, hoje a informação está aí, as pessoas estão vendo, então não pode passar duas tubulações pelo mesmo tubo. E eu explico fácil por quê. Por que é que você isola uma tubulação? Você isola a tubulação que é para preservar a temperatura do fluido que está passando na tubulação, de forma que ela não ganhe calor ou perca calor, e o teu equipamento não precise trabalhar mais para recuperar essa temperatura. Então, eu isolo uma tubulação, vamos supor aqui rapidamente, de uma maneira simples. Eu tenho 1 metro de tubulação. Eu quero que o fluido saia daqui a 7 graus e ele chegue aqui a 6,8, 6,9, que ele perca nesse trecho de 1 metro o menos possível, tá? De temperatura, ou ganhe o menos possível de temperatura, né? Então, o que eu faço? Eu coloco um isolamento para evitar essa perda ou ganho de temperatura. Quando eu faço isso, se eu colocar aqui dentro 2 tubulações com fluidos com temperaturas diferentes, o que é que eu estou fazendo? Qual é a temperatura que eu vou preservar aqui? A mais baixa ou a mais alta? O que é que vai acontecer com essas 2 tubulações, tá? A temperatura, isso é um processo natural. Quando você tem 2 temperaturas diferentes, elas trabalham para se equilibrar. Então, se eu colocar 2 tubulações aqui dentro, tá? Eu tenho uma a 7 graus e a outra a 25, 30 graus, 70 graus, que é a linha de retorno ali. Quanto é que eu vou ter ali de temperatura? Eu vou estar com as 2 tubulações. Então, eu vou estar, além de não estar preservando a temperatura do fluido que eu havia planejado quando isolei, tá? Eu ainda vou propiciar que haja condensação aqui dentro. Essa condensação que vai acontecer aqui dentro, tá? Ela vai acabar destruindo todo o meu sistema de isolamento térmico depois, porque a água vai ficar enclausurada aqui. Com o passar do tempo, esse polietileno ele vai acabar estragando aqui dentro, tá? Então, você perde o isolamento e não tem a eficiência esperada do seu equipamento. As tubulações, elas têm que ter cada uma o seu sistema isolante. É por isso que nós temos tubo isolante com um diâmetro de 1/4, de 3/8, de meia polegada, tá? E aí vai. Por quê? Para que cada tubo caiba no seu parzinho, no seu isolante térmico.
tá bem? Então, não isolem junto, pessoal. Você perde o isolamento que você usou e você ainda coloca em risco o funcionamento do equipamento. Eu posso garantir para vocês que nenhum fabricante vai dar garantia do equipamento se ele chegar para fiscalizar, para inspecionar o sistema e lá estiver 2 tubos passando pelo mesmo isolante térmico, tá bem? Maravilha. Bem, aí o rapaz também perguntou, Priscila, se ele pode simplesmente unir um tubo no outro e ir passando a infraestrutura. Tá certo isso? Também não está certo, Glaucio. Temos que corrigir isso, pessoal. Toda vez que eu tiver os tubos de isolante térmico, eu estou com uma amostra pequenininha, mas os tubos eles possuem 2 metros de comprimento. Isso quer dizer o quê? Tá? Que a cada 2 metros, pelo menos, eu tenho que fazer a união dos tubos isolantes. Eu colo um tubo isolante no outro. E vou dar mais uma dica. A Armacel ainda recomenda que você também aplique, a cada 2 metros, você faça um anel de vedação na tubulação, tá? Que é colar esse cantinho do tubo direto no tubo de cobre. Por que isso? Para você evitar que, se houver um vazamento no sistema, que ele se siga por toda a linha. Quando você faz isso, você vai garantir que esse vazamento fique no máximo aqui no trecho de 2 metros. E como é que eu colo isso? Posso passar só silver tape aqui? Não, a só silver tape, com o passar do tempo, ela solta, tá, pessoal? Então, o ideal é que você faça a colagem. E, para isso, a gente pode usar o adesivo 520. Então, eu vou aplicar adesivo sobre as 2 superfícies que eu quero fazer a união, usando aqui o nosso Glue Master, a ferramenta que o Glaucio já tem aí na difusor, para fazer essa união. E aí eu vou colar. Qual adesivo? Posso usar cola de sapateiro? Não, não pode usar cola de sapateiro, gente. Tem que ser o adesivo certo, ó. Tem o adesivo que é desenvolvido para isso. Ele tem as características necessárias para ele não atacar o material isolante e para garantir que seja feita uma fusão aqui. Então, ele faz a colagem como se fosse um ponto de solda, tá? Isso tanto no polietileno quanto no elastomérico. Então, usar o adesivo correto e fazer essas emendas, fazer essas vedações é de extrema importância, porque senão eu deixo passagem livre para o vapor de água e vai ter condensação aqui dentro, entre o tubo e o isolamento. E quando você perceber, isso já danificou o teu sistema de isolamento inteiro. Então, faça a vedação a cada 2 metros, pelo menos, da sua tubulação, e ao final, não esqueça de fazer o anelzinho de vedação colando o tubo isolante diretamente no tubulação de cobre ou tubulação de ferro, se a gente está falando de VRF, tá? No VRF eu vou estar falando do elastomérico, mas eu faço a mesma coisa, o critério é o mesmo, e o adesivo usado também é o mesmo. Muito bom, eu acho que ficou tudo esclarecido, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, não tem problema. Deixa para a gente aqui nos comentários e traz para a gente qual foi a sua dúvida, o que não ficou tão bem esclarecido. Porque aqui a gente vai chamar pessoas que entendem do assunto, que são autoridades no assunto, e elas vão responder para você, assim, de forma clara, rápida, objetiva, sem enrolação, para você entender e ser um profissional melhor a todo dia. Tá? Priscila, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Chama Especialista. Obrigada, Glaucio. Até a próxima, pessoal. E lá, cuidando do seu sistema de isolamento térmico no equipamento dos clientes, hein? É isso aí, galera. Muito bem. Traz a sua dúvida, porque eu chamo especialista. Um abraço.